Provérbios 4 nos diz assim, do 1 ao 9, na medida que a exposição for se decorrendo, a gente vai lendo o restante dos versículos. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom. Por isso, não abandonem a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Procure obter sabedoria e entendimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima à sabedoria e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça. Ele dará de presente uma coroa de esplendor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te render louvores e gratidão por mais um dia em que nós podemos meditar na tua santa palavra, em conjunto, em união, com o mesmo espírito e com o mesmo objetivo, de nesse dia, nessa noite, te prestar um culto. E queremos nesse momento, Senhor, receber a partir da tua palavra. Por isso te pedimos o auxílio do teu Santo Espírito, para nos orientar e nos fazer compreendê-la. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar e podem ficar nesse texto, não vou sair dele. Meus irmãos, em tempos tão desafiadores, a nossa responsabilidade de repassar os valores eternos da palavra de Deus às próximas gerações se tornou muito mais urgente. Certamente nós fomos instruídos por nossos pais nos caminhos do Senhor. Espero que assim tenha sido com você também. Na sabedoria que se encontra nas Sagradas Escrituras. E o exemplo dos antigos foi nos acompanhando. À medida que a gente foi lendo as Escrituras, foi sendo ensinado nelas, a gente também olhava para aqueles que vieram antes de nós e que viveram pela palavra de Deus. A partir desse texto eu quero trazer a nossa reflexão, a necessidade da gente adquirir sabedoria para o nosso convívio conjugal, de modo que nós tenhamos o que passar para os que vêm depois de nós, já que nós aprendemos dos que vieram antes, agora que a gente tenha o que passar para os que vêm depois, e que a gente busque ser referências sólidas de servos do Senhor para eles. Então esses primeiros 9 versículos que nós lemos agora são a sabedoria transmitida de um avô para o seu filho e em seguida para o seu neto, com foco na necessidade de se adotar a sabedoria. Veja comigo o versículo 1 e o versículo 2. Ouçam, meus filhos, a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão discernimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandonem a minha instrução. Você sabe que esses provérbios são provérbios de Salomão. Eu não posso aqui colocar como se fosse Deus falando diretamente com a gente. Então eu não vou dizer aqui das palavras de Jesus, nós temos isso, claro que não. Mas aqui nós temos Salomão falando do que recebeu de Davi e podendo passar para seu filho. E Salomão se dirige aos seus filhos, ouçam meus filhos, né? Rogando que eles possam ouvir a instrução de um pai. Por que ele coloca de um pai e não do seu pai? Porque ele quer dizer que essas instruções são naturais de qualquer um que seja pai. Não é uma palavra dele, não é a opinião dele apenas, não é a preferência dele de um conselho para os seus filhos, mas é a palavra que qualquer pai preocupado com o futuro do seu filho quer transmitir para ele. É a palavra: busque a sabedoria, esteja atento e você vai obter discernimento. Escute o que eu estou falando para você.
E quantos são, meus irmãos, os que, desprezando as palavras de um pai, têm trilhado caminhos errados, que, não ouvindo a instrução do seu pai, sofrem desilusões, acumulam tristeza e dor nos seus corações, achando-se sábios. E isso é praxe de quem está na juventude, na flor da sua idade, achar que é destemido e sábio, que não precisa da opinião alheia, principalmente se ela for dos seus pais, que já estão em outra geração. No tempo de vocês era assim, mas agora eu é que sei. Achando-se sábios, eles agem por impulso e refletidamente, longe de chegar a bom termo em qualquer um dos seus planos. Ah, se eu tivesse 18 anos com a cabeça de hoje, certamente muitas das cabeçadas teriam sido evitadas. É por isso que o pai diz: escute a minha instrução, escute o que eu tenho a lhe dizer, e você vai obter discernimento. Ou seja, você vai saber o que é certo e o que é errado, você vai saber como entrar e como sair, você vai saber o que dá certo para a sua vida de ser adotado e o que não deve ser praticado por você. O discernimento não vem simplesmente com o tempo e com as muitas experiências dolorosas, mas ele vem ouvindo quem já viveu muito mais que nós e ouvindo a voz do Senhor através da sua palavra. Nós conhecemos pessoas bem experientes, no sentido de já terem vivido muito, mas que não possuem discernimento, continuam tomando decisões erradas, continuam buscando caminhos errados. Mas aquele que vai passando os seus anos ouvindo as instruções dos seus pais e buscando a palavra de Deus, certamente tem muito menos chance de errar. E o ensino que um pai passa a seu filho, versículo 2, é bom. Ele pode não acertar sempre, mas ele busca o bem. O seu ensino é bom. Ele visa sempre o crescimento, o progresso. Quando um pai diz para a gente, na época do ensino fundamental: meu filho, estude. Você não tem mais o que fazer da vida, você não trabalha, você só tem que estudar. Ele quer saber do seu progresso, do seu crescimento. Aquele é o momento para você estudar, começar a ter entendimento daquelas matérias, para que quando chegar no tempo certo, você possa entrar no mercado de trabalho. Ele visa isso. Ele visa que no momento em que ele fechar os olhos, você já tenha condições de andar com as próprias pernas, porque você seguiu os conselhos dele, de estudar, de se esforçar e mais na frente ter condição de trabalhar. O seu ensino, porém, por melhor que seja, não vai impedir que o seu filho cometa erros e arque com as consequências desses erros, mas apenas tomando por base a intenção do coração paternal, nós temos motivo suficiente de acatar o conselho do sábio de não abandonar a instrução de um pai. Se ele busca o seu bem, se ele busca o seu crescimento, acate o conselho dele, ouça. Versículos 3 e 4. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e me dizia. Você lembra qual era o contexto do nascimento de Salomão? Davi está com Batseba, adultera, e o seu primeiro filho, com ela, morre. 7 dias ele ora, bota pano de saco sobre si, cinzas, mas não resolve. Quando Salomão nasce, já dessa união, a Bíblia diz que Deus o amou. Então, ele era um filho muito caro, sim, para sua mãe. Ele era aquele que vinha após um momento muito traumático. E ele diz que o pai ensinava e dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o coração, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Quando a gente olha para essa palavra mandamentos, parece que agora sim é Jesus falando, né? Não, mas mandamentos são comandos, são ordens, são instruções. Salomão diz que quando era menino, ainda pequeno, em companhia do seu pai, ele escutou essas palavras: apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Você que é casado, que tem filhos já adolescentes, você sabe que muitas vezes você está falando a semelhança de nós professores, e o seu filho está assim.
quando não, batendo com os pés no chão. Impaciente porque não quer escutar a correção, a instrução, o conselho, os mandamentos dos seus pais. Mas ele aqui diz o seguinte, que o seu pai passou isso para ele: apegue-se às minhas palavras de todo o coração. Isso não está querendo dizer assim, goste das minhas palavras, aceite as minhas palavras, ache maravilhoso tudo que eu falo. Ele está dizendo, se agarre. Esse apegue-se aqui, no original do texto, é se agarre às minhas palavras de todo o coração. E a gente vai ver por que a gente tem que se agarrar à sabedoria e às palavras do que tem sabedoria mais na frente. Ele diz, obedeça aos meus mandamentos e você terá vida. Muito do que os nossos pais nos ensinaram nos fizeram ser quem nós somos. Se hoje você é classificado por alguma pessoa que lhe conhece como um homem honesto, como uma mulher honesta, isso vem do ensino dos seus pais. E óbvio que você quer que seus filhos sejam a mesma coisa, porque são valores muito bons e que fazem você ter vida, você ser visto e de forma muito proveitosa numa sociedade tão bagunçada. Se nos ensinaram a amar a Deus e a sua palavra, nós temos que nos agarrar a ela de todo o coração. Se seu pai e sua mãe foram homens de Deus, mulheres de Deus, e ensinaram você a amar a Deus e a sua palavra, então as suas instruções, os seus mandamentos saíram daqui. Então você tem que se agarrar a essas palavras, se apegar a essas palavras de todo o coração, porque não são as palavras deles, são as palavras de Deus sendo transmitidas através deles. Porque essa palavra, a palavra de Deus traz aquilo que é verdadeiro, traz aquilo que é firme, traz aquilo que é essencial para as nossas vidas. Obedecer aos comandos de Deus e de nossos pais nos fará ter vida, e nós nos certificamos disso quando lemos Efésios 6, versículos 2 e 3. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então você quer, meu filho, ter vida? Obedeça os meus mandamentos. Paulo traduziu isso como: quer ter vida longa sobre a terra? Honre seu pai e sua mãe. Ou seja, obedeça. Deus honra o filho que atenta para o ensino do pai e obedece às instruções da sua mãe. Versículos 5 e 6. Procure obter sabedoria e entendimento, não se esqueça das minhas palavras e nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. A exortação aqui no versículo 5 é que haja uma busca de sabedoria e entendimento. Não se esquecendo, não deixando que saia da sua cabeça as palavras de orientação e nem delas se afastando. Entrando aqui numa questão mais do casamento. Antes de se casar, eu espero que você tenha tido algumas conversas com seus pais. Espero que tenha acontecido esse tipo de abertura. E que antes de casar ele simplesmente não tenha dito para você: meu querido filho ou minha querida filha, amor é feira feita e conta paga. Porque será um desastre esse tipo de conselho. Porém, eu espero que eles tenham dito que o casamento de vocês, não só para você, mas com quem casou com você, que o casamento de vocês tenha como centro o Senhor e como manual de instruções a palavra dele. Que vocês busquem a sabedoria nessa palavra para errar menos e acertar mais, para falar menos e ouvir mais, para buscar o bem coletivo e não os próprios interesses, como Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, para se portar convenientemente e não constranger o seu cônjuge. Boas palavras, colocações oportunas de quem buscou previamente a bênção e a proteção de Deus para o seu casamento são sempre valiosas. Por isso que também é importante que você não somente escute seus pais antes de casar, mas que você escute aqueles que lideram você espiritualmente. Eles também vão ajudar você a ter lições valiosas também da vida que eles têm conjugal, daquilo que Deus tem proporcionado a eles viver sob a proteção dele. Se o relacionamento dos nossos pais foi saudável, se você pôde se espelhar neles, além das conversas
proveitosas, você tinha o exemplo diário de como proceder para que tudo lhe corresse bem e os danos das eventuais discussões e desentendimentos fossem minimizados. Se você viu sua mãe calar no momento que seu pai começava a se exasperar, e ela respirava e dizia: depois nós conversamos com mais calma. Então você aprendeu que não adianta o fogo lutar com o fogo, que não adianta medir forças, porque ninguém vai sair convencido daquela conversa. O desentendimento vai se tornando cada vez maior e o primeiro que grita vai querer gritar mais alto quando for retrucado. Se você viu seu pai chegando no dia do aniversário de sua mãe oferecendo um café da manhã na cama, você vai saber a importância de agradar a sua esposa e de fazer o dia dela um pouquinho melhor com um gesto tão simples. Não precisa ter nem aquela mesinha, basta você pegar os pratos e servir de uma maneira bonita, que ela se agrade, que ela veja a sua intenção, não de ser romântico, mas de ser bíblico, de ser o homem que realmente Deus deu a ela. Porque o sábio exorta seu filho a buscar sabedoria e entendimento com essa avidez de se agarrar às palavras, de buscar o entendimento, de procurar obter a sabedoria. No versículo 6 ele dá a resposta: não abandone a sabedoria e ela o protegerá, ame-a e ela cuidará de você. Quem busca agir sabiamente comete menos erros, sofre menos prejuízos, pensa também no bem do seu próximo. Quem age com sabedoria não pensa: se está bom para mim, não importa o outro. Ele vai pensar: tem que ser bom para mim, mas para o meu próximo. Quem age com sabedoria vai cometer menos erros, porque ele não quer sofrer o prejuízo. Ninguém quer sofrer prejuízo. Mas quando a gente age precipitadamente, de forma tempestuosa, a gente vai sofrer muito prejuízo. A sabedoria lhe protege de situações perigosas, de situações constrangedoras, embaraçosas, e ao mesmo tempo cuida para que você tenha experiências produtivas e cresça enquanto pai, enquanto marido, enquanto filho, enquanto mãe, enquanto filha, enquanto esposa, mas principalmente nós crescemos enquanto servos de Deus. Versículos 7 a 9. O conselho da sabedoria é: o que a sabedoria nos diz? Procure sabedoria. É o conselho mais sábio que a sabedoria pode nos dar. Procure sabedoria. Procure obter a sabedoria. Use tudo o que você possui para adquirir entendimento. Dedique autoestima, dê valor à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Meus irmãos, essa palavra é talvez uma das que a gente vai ter uma pequena observação a ser feita aqui, porque nem sempre a gente interpreta corretamente o que ela quer dizer. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Está dizendo aqui o versículo 7 na parte B. O que você acha que significa isso? Usar tudo o que possui é raspar a conta bancária para adquirir entendimento? Quanto mais cursos eu fizer, mais sábio eu serei. Será? Você já deve ter conhecido algum professor da universidade que é pós-doutor, deu aula a você e você disse: misericórdia, esse não sabe discernir a mão direita da esquerda. Coitado, esse aí tem que ser conduzido, porque ele pode saber até da matéria dele, mas da vida não sabe nada. Você acha que é usar todas as tudo aquilo que você possui para adquirir entendimento é você buscar um crédito educativo? Já passou a época do crédito educativo, agora seria FIES, né? Para que você faça um curso universitário e você consiga um trabalho, e aí depois você faça uma pós-graduação para você ser promovido no trabalho, e aí você chegar um dia a ser um CEO de alguma empresa, e isso vai ter sido o sinal da sua sabedoria, porque você chegou
aos píncaros da glória profissional e financeira. Não adianta usar todas as nossas posses para adquirir conhecimento acadêmico se nós não tivermos sabedoria para aplicá-lo de modo a dar glória a Deus. Não só isso, trazer benefícios para o próximo. Nós somos ensinados a amar a Deus sobre todas as coisas. Então tudo que nós fazemos deve ser em amor a Ele, para a glória dEle. Mas nós também somos ensinados a amar o próximo como a nós mesmos. Então tudo que nós fazemos também devemos pensar no bem do próximo, como nós pensamos no nosso próprio bem. Então se eu faço alguma coisa que não glorifica a Deus e não beneficia o meu próximo, não tem valer de absolutamente nada. Se eu fizer todas as coisas que eu me gabo por ser habilidoso em fazer, mas se eu não tiver amor, é um conhecimento vazio. Os nossos jovens precisam ouvir nas suas casas que suas profissões precisam ser escolhidas para lhes proporcionar portas ao testemunho e ao evangelho. A gente tem que parar de dizer assim: eu estou morrendo de medo, meu filho vai para a universidade. Ai meu Deus, vai deixar de ser crente. Prepare ele para ser crente em qualquer canto. A universidade é uma coisa muito simples, perto daquilo que ele pode passar fora dela. Não precisa chegar na universidade para ter desafios, para talvez ser confrontado quanto à sua fé. E quantos de nós já passamos por lá e saímos ilesos? Agora tem que ter base, tem que ter sido ensinado dentro de casa. Ou seja, nós enquanto casais cristãos temos que dizer: meu filho, você está indo para o mercado de trabalho, não está? Estude, trabalhe, se esforce. Agora tudo pensando: Deus tem que ser glorificado em cada mínima coisa que eu fizer. Estão me mandando retirar o lixo com a sacola azul no setor mais desorganizado da minha empresa. Eu vou recolher o lixo para a glória de Deus. Eu vou deixar tudo brilhando. Quando as pessoas passarem, vão dizer: que coisa bonita, está tudo limpo, está tudo cheiroso. Sabe por quê? Porque ali trabalha alguém que glorifica a Deus. E retirar o lixo do setor que você trabalha não tem nada de indigno, pelo contrário. Depende da maneira que você pensa quando faz. Se você faz para a glória de Deus, Ele vai fazer com que aquilo dali seja maravilhosamente recompensado. Se não pelos homens, será por Ele. Da mesma forma, se uma vida tiver nas suas mãos como o melhor cirurgião do Brasil, você deve fazer aquelas cirurgias para a glória de Deus. A importância de um é a mesma do outro, porque tudo que a gente fizer, seja comer ou beber, deve ser feito para a glória de Deus. Tudo o que nós tivermos dentro de nós deve ser usado para adquirir sabedoria. Para quê? Para que a gente seja exaltado? Não, para que Ele seja exaltado através das nossas vidas. O ideal é que se busque, além do conhecimento, o entendimento. Ele diz, versículos 8 e 9: dedique alta estima, ou seja, dê valor à sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a e ela o honrará. Ela porá um diadema sobre a sua cabeça e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Como é benquisto, como é valorizado aquele que tem uma palavra sábia para compartilhar aos nossos corações. E se você tem isso dentro de casa, seja muito feliz. Se você tem um pai que senta com você e que fala alguma coisa, e você diz: isso faz todo sentido, como ele é sábio, como ele é inteligente, como ele às vezes fala pouco, mas quando fala, vai exatamente onde deveria, vai no alvo. Como é bom você ter uma pessoa que tem uma palavra sábia para dizer a você no momento que você pede um conselho. Como é valorizado aquele que sempre agrega conhecimento, maturidade, ânimo nas nossas vidas. Do mesmo jeito que não tem
Quem suporte, quem chega perto de você só para contar desgraça, não tem coisa melhor do que você chegar perto de alguém que tem coisas boas para contar, tem coisas boas para compartilhar, que te anima, bota para cima, e sem ser aquela falsa positividade, mas é porque aquela pessoa adquiriu a sabedoria de viver como Deus quer que a gente viva. Então ela tem conhecimento para transmitir, ela tem uma maturidade, ela sabe dizer o que nós precisamos ouvir de acordo com a palavra de Deus. Sempre vai ser valorizado e honrado aquele que sabe escolher as palavras, seja para repreender, seja para elogiar. E a gente vai ver nos próximos 3 versículos, do 10 ao 12, o que a sabedoria nos traz. Vamos ler os 3 versículos. Ouça, meu filho, e aceite o que eu digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos. Quando correr, não tropeçará. No versículo 4 eu citei aqui Efésios 6, 2 e 3. Então, como a gente viu nesses versículos, a sabedoria nos traz vida longa. Para viver muito e viver bem, nós precisamos ouvir as instruções dos nossos pais e aceitar o que nos dizem. Se o conselho for bom e for ouvido, mas não for levado em consideração, do que adiantou ele dar o conselho? Quando casais cristãos dizem a seus filhos que façam casamentos com outros cristãos, isso deve ser levado em consideração. Quando pais cristãos dizem a seus filhos que devem escolher suas profissões para a glória de Deus, isso deve ser levado em consideração. Quando dizem que seus filhos precisam criar seus netos na disciplina e na admoestação do Senhor, isso precisa ser levado em consideração. Esse filho aqui foi conduzido pelo caminho da sabedoria e por veredas retas. E esta condução em sabedoria traz em segundo lugar um afastamento dos obstáculos. Ele diz aqui, versículo 11, eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e o encaminhei por veredas retas. No 12, assim quando você por elas seguir, não encontrará obstáculos. Quando nós somos conduzidos em sabedoria, nós nos desviamos daquilo que pode nos tirar do foco e que pode nos fazer pecar desnecessariamente contra o Senhor. Além disso, quando nós corrermos, nós não tropeçaremos. É o que ele diz aqui, quando correr, não tropeçará. Ou seja, na nossa corrida cristã, alicerçados na sabedoria, nós vamos ter poucos deslizes. Nós percorreremos com mais segurança e firmeza a carreira que nos foi proposta, juntamente com a nossa família. Mas vamos agora para os versículos 13 a 19, onde ele vai falar que nós não devemos seguir os ímpios. Versículo 13 até o 15, apegue-se à instrução, não a abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus, evite-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha. Salomão aqui instrui o seu filho a se apegar à instrução sem a abandonar, porque dela depende a sua vida. Eu analiso isso muitas vezes olhando para nós. Hoje é um sábado à noite e nós aqui estamos, graças a Deus, em bom número. Mas amanhã pela manhã, você não é nosso convidado, você é convocado a estar na celebração do batismo dos irmãos que serão recebidos e que descerão as águas. Mas às vezes a gente olha e diz assim, 9h30 é tão cedo, eu só tenho um domingo para dormir um pouquinho mais. Deus não vai ligar se eu faltar um dia não, né? Eu já fui ontem à noite, aí 2 vezes em menos de 12 horas. Ai, é muita coisa. Será que a gente tem buscado a sabedoria como se a nossa vida dependesse dela?
Será que a gente busca a palavra de Deus, busca a face do Senhor dia e noite, meditando nessa palavra, como se nossa vida dependesse dela, e de fato depende? Será que a gente tem prazer na lei do Senhor? Será que a gente tem prazer na comunhão dos santos? Será que o que os nossos pais nos ensinaram de estar presente na igreja e de estar cultuando a Deus em casa é válido? Nós temos feito isso. A gente não pode abandonar essa instrução, dela depende a nossa vida. Se não, perceba o seguinte: passe de hoje, dia 3, até o dia 31, que também vai ser um sábado, 4 semanas sem orar, sem ler a Bíblia e sem frequentar qualquer um dos cultos. Olha que serão muitos daqui para lá. Você vai perder inclusive o Congresso das Mulheres semana que vem. Depois você vem para cá no dia 1º de setembro, na ceia do próximo mês. E aí você vai me dizer como é que você está. Sua vida vai estar do mesmo jeito? Certamente que não. Você vai estar mais fraco, não só espiritualmente, mas até fisicamente você vai sentir. Porque dessa palavra, dessa instrução, dessas verdades dependem a nossa vida. E a fé no Filho de Deus, dela depende a nossa vida não só aqui, mas depois daqui. Se essa fé não é estimulada através da leitura da palavra, de escutar a palavra sendo exposta, de orar, de conviver com os irmãos, como é que você vai chegar até o fim? Os pais cristãos têm a responsabilidade de orientar a conduta dos seus filhos no sentido que eles se afastem do caminho seguido pelos ímpios. De forma semelhante a seu pai Davi no Salmo 1, Salomão vai indicar que não se deve seguir pela vereda dos ímpios. É como se ele estivesse dizendo aqui: meu filho, não se detenha no caminho dos pecadores. Mas ele também fala que ele não deve andar no caminho dos maus, como se estivesse dizendo: nem se assente na roda dos escarnecedores. Passe longe. Falando especificamente de casais cristãos, nós devemos evitar o caminho da permissividade. Às vezes é pesado quando a gente fala determinadas coisas, e eu tenho um maior cuidado de não ser grosseiro, não ser rasteiro, quando eu falo principalmente sobre relacionamento conjugal. Mas você vai entender perfeitamente o que eu quero dizer nós devemos evitar o caminho da permissividade. Casais cristãos não têm em suas mentes que vale tudo entre 4 paredes. Porque nós lemos aqui em Hebreus 13:4, o nosso leito deve ser sem mácula. E isso basta. Nós devemos evitar, como casais cristãos, a perversidade de estar ensinando os filhos a como mentir, ludibriar, enganar, roubar, tirar vantagem dos outros, tratá-los como se eles fossem empregados escravos dentro de casa. Essa semana me partiu o coração ter que falar com uma criança de 13 anos na escola. Essa criança foi encaminhada por uma professora e a professora disse: eu estou preocupada com ele porque faz um bom tempo que ele não faz atividades. E eu perguntei: por que você não está fazendo as atividades? E ele disse: porque eu não tenho caderno. Eu me lembrava disso quando ontem estava comprando o caderno de Angélica para voltar para a universidade. Eu tive essa oportunidade. Eu me lembrava da criança que não tinha caderno. E eu dizia: e o que é que você faz? O que é que seu pai faz? E ele disse: não, meu pai conserta calçados. Eu digo: e você em casa faz o quê? Ele disse: não, meu pai me obriga a trabalhar com ele. 13 anos. Quando ele disse trabalhar com o pai, eu ainda fiquei assim: não, mas o pai talvez queira ensinar o ofício, isso não é tão ruim. E aí eu disse: mas você gosta de fazer isso? Ele disse: não gosto, porque eu já disse a ele que eu sou muito criança para estar trabalhando com algo tão pesado.
mas ele me obriga. Eu não posso fazer nada. Porque quando eu falo, ele fica nervoso. Ele é obrigado a trabalhar, mas ele não tem condição de comprar um caderno. Isso para mim é perversidade. Você está colocando uma criança de 13 anos, que tem tamanho de 8, diga-se de passagem, não tem nenhuma proteção. As mãos dele já parecem mãos de pessoas de mais de 20 anos que fazem trabalho braçal, toda calejada, grossa. Você pega na mão daquela criança e diz assim: meu filho, onde é que você estava trabalhando? Nós não podemos fazer isso. Enquanto cristãos, óbvio, nós temos que ensinar ofícios e dizer: você tem que ter responsabilidade na sua vida. Mas isso não quer dizer pegar na mão de uma criança e botar ela para fazer o trabalho que você faz. Porque tudo tem seu tempo. Enquanto casais cristãos, nós temos que evitar a falta de temor a Deus que os ímpios têm. Não é bonitinho quando o filho dá o dedo à visita. Quando fala um palavrãozinho, ele, opa, olha o que ele já está falando. Não tem que corrigir. Mas pastor, na frente da visita, bom, se a vergonha foi pública, que a correção também seja. Tem que ser cortado direto, de primeira. Certas coisas não dá para deixar esfriar. Meus irmãos, o que serve aos ímpios, de modo algum serve a nós. Os nossos relacionamentos precisam ser diferentes, precisam ser respeitosos, precisam ser puros. O nosso matrimônio tem que ser honrado. Afastar-se até mesmo das ideias propagadas pelos ímpios é o que nós devemos fazer, até do que eles pensam, porque os nossos princípios cristãos são atemporais, são eternos e são inegociáveis. Portanto, quando você lê alguma coisa do apóstolo Paulo, não diga: aquilo é para a época de Paulo, hoje não vale mais não. Ah não, aquilo é coisa do Antigo Testamento, para hoje não vale mais não. Essa palavra de capa a capa vale hoje, do jeito que valeu ontem, e vai valer ainda mais amanhã. Porque o centro dessa palavra é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Nós vimos isso em Hebreus. Versículos 16 e 17. Porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém. Pois eles se alimentam de maldade, se embriagam de violência. Nesses dois versículos nós vemos como Salomão descreve a atitude dos ímpios. E aí é o suficiente para a gente aprender que não deve segui-los. Eles não descansam enquanto não fazem o mal. Você conhece alguém desse tipo que fica ali batendo na mesma tecla até que uma pessoa se irrite? Aí quando a pessoa estoura e diz assim: tá vendo, é porque é crente. Pronto, bastou isso. Seu dia acabou ali. Porque você estourou. Porque você não deu o testemunho de crente e ainda foi zombado. Eles perdem o sono se não prejudicar alguém. Infelizmente é verdade, tem alguém do seu trabalho que deve estar pensando agora mesmo, 8h31, como é que terça-feira, depois do feriado, eu vou fazer para que o nosso chefe reclame com ele, dê uma dura nele, dê uma suspensão nele. Como é que eu vou fazer para ele perder a promoção e eu entrar no lugar dele? A pessoa perde o sono maquinando o mal. Isso é ímpio. O ímpio faz isso. A gente às vezes não acredita, né? É ingênuo, pensa: não, é meu colega de trabalho. Nem sempre é tão colega assim. Eles se alimentam da maldade, se embriagam com a violência. Mais do que nunca nós podemos concluir que não pode haver comunhão entre luz e trevas, entre cristãos e ímpios, em qualquer tipo de sociedade. E isso inclui o casamento. Não adianta. Pode ser o seu melhor amigo, é ímpio, não seja sócio dele.
Mas eu confio, pastor, sou amigo dele desde que a gente tinha 5 anos de idade, a gente jogava bola de gude na meio da rua. Olha, mesmo que seja meu irmão, mas não é. Principalmente porque não é irmão em Cristo, porque não tem os mesmos princípios que você. Certamente se você fizer sociedade com ele, em algum momento ele vai fazer você tropeçar, ou vai propor que você haja de uma forma diferente daquilo que o Senhor permite. Então não faça sociedade com ímpio. E obviamente não case com ímpio. Por motivos óbvios. Mas só para relembrar, você pode ser aquela mulher que o seu marido deixa na porta da igreja, mas não entra. E faz isso com a maior má vontade. Por quê? Porque ela só quer estar na igreja. E a gente podia estar saindo hoje para tomar uma cervejinha. Mas ela prefere Jesus do que a mim. E joga isso na cara dela. E começa a discussão. E a paz deixa de reinar dentro de casa. Porque os princípios são totalmente diferentes. Não tem comunhão. Não tem comunhão. A gente tem que se afastar mesmo. Porque eles se alimentam da maldade. Eles se embriagam com a violência. Se o ímpio age assim numa relação com ele, é possível que o cristão se afaste de Deus e ainda venha a se acostumar com o mal. E certamente uma união dessa vai ter uma influência muito negativa naqueles que vão ser fruto dessa união. Versículo 18: o caminho dos justos, a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até que haja a plena claridade do dia. Os justos têm toda a orientação e proteção de que necessitam, e eles conseguem guiar outras pessoas à retidão. Nós sabemos como devemos proceder. O nosso caminho é totalmente diferente do deles. O caminho dos justos é como a luz da alvorada, ou seja, é claro, é límpido, você sabe para onde está indo. Eu tenho certeza, e eu espero que você também tenha, de que se qualquer um de nós aqui, hoje, não chegar ao final desse dia, para onde a gente vai? A gente sabe para onde vai. Se você não sabe, eu espero que você termine pelo menos o dia de hoje com essa certeza. Se você foi alcançado pelo Evangelho, não tem outro canto para você ir, senão a Jerusalém Celestial. Isso faz toda a diferença, porque o seu caminho é trilhado visando aquele dia, visando aquele lugar. E brilha cada vez mais até a plena claridade do dia, ou seja, a gente vai passar essa vida toda trilhando esse caminho, sabendo para onde vai, até chegar o dia de finalmente habitá-lo. A busca por sabedoria auxilia os justos a viver em retidão diante do Senhor. Eu estou salvo. Eu sei que eu vou para o céu, eu sei. Mas enquanto isso não acontece, o que é que eu devo fazer? Ficar me balançando na rede? Esperando a morte chegar? Não. Buscar a sabedoria para viver em santidade diante do Senhor. Cidadão da terra, por enquanto, mas sempre olhando para os céus. Versículo 19 é o contraste. Ele apresenta o caminho do justo no versículo 18, mas no 19 ele diz: mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem que tropeçam. Os ímpios vivem nessas densas trevas, não sabem para que direção andar, eles estão perdidos, tropeçam naquilo que eles nem veem, eles não enxergam com clareza o mundo ao seu redor, muito menos o que é a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho é o que nos ilumina a mente, de modo que a gente sabe como proceder nas mais variadas situações. Você tem uma pessoa da família que está profundamente doente. O que é que você faz? Com 3 letras. Ora. Mas Deus quis levar essa pessoa. E além de chorar, o que é que você faz? Ora. Os problemas vêm
do trabalho, o que é que você faz? Ora. Os filhos começam a dar trabalho, você é chamado na coordenação, assina termo de responsabilidade, tira o videogame, tira a televisão, tira o celular, faz o que for. Mas enquanto isso você pode orar. A gente sabe como proceder nas mais variadas situações, porque primeiro a gente ora, pedindo orientação a Deus. Se o ímpio tem uma pessoa doente, o que é que vai acontecer? Se desespera, porque ele não tem em que se agarrar, nem em Deus, nem em sua sabedoria, porque não a buscou. Se essa pessoa morre, ele xinga todo mundo e Deus vai no meio. Onde estava Deus que não guardou minha mãe? Onde estava Deus quando meu pai foi acometido daquela doença? O ímpio não sabe sair das mais variadas situações, porque falta a ele essas três palavras, essas três letrinhas. Está ruim? Ora. Está doendo? Ora. Está difícil? Ora. Busca nele a sabedoria para sair da situação. Já partindo para o final, versículos 20 a 27, é sábio ouvir bons conselhos e guardar o coração. Vamos ler esses últimos 7 versículos. Meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção nas minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra, e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Até o 23. Aquilo que Salomão expõe nestes 4 versículos, do 20 ao 23, nós podemos fazer 2 aplicações sem torcer o texto. Primeiro, que nós precisamos ouvir com atenção e guardar no coração as palavras dos nossos pais, porque elas são saudáveis para a nossa vida em todos os aspectos. Além disso, guardar o coração, porque dele depende toda a nossa vida. No nosso coração residem as nossas afeições, as nossas intenções e os nossos princípios. Mas a gente também pode aplicar da seguinte maneira: nós precisamos também atentar e guardar nos nossos corações as palavras do nosso Pai Celestial, por meio das quais nós vamos tomar decisões acertadas para todas as áreas da vida, o que inclui a vida conjugal e a criação de filhos. Portanto, guarde seu coração. É sábio guardar o coração, não deixando que entre nele a maldade do mundo, não deixando que entre nele a superficialidade das relações e os sentimentos dos ímpios. Como está raso a relação? Eu sou uma pessoa que pode se considerar um tanto quanto antissocial, porque eu não sou da pessoa que sai mais na vida, sou muito caseiro, e eu tenho dificuldade de fazer novas amizades e de manter as velhas amizades, justamente por essa característica de não estar o tempo todo visitando todo mundo em casa, ou mandando mensagem, ou ligando, enfim. Eu sei que isso é prejudicial. Por quê? Porque a relação vai ficando um tanto quanto superficial. E quando você passa muito tempo sem falar com uma pessoa, parece que o que você tem para falar é só: oi, tá tudo bem? Que bom, tchau. Não tem assunto, porque você não convive. Você não sabe o que está acontecendo na vida dela durante um bom tempo, ela não sabe o que está acontecendo na sua vida, vocês não compartilham as coisas. E nós devemos aprender a ter relações mais profundas. E isso tem a ver com o nosso casamento. Às vezes a gente passa o dia inteiro, um no quarto, outro na sala, depois um na cozinha, um no escritório, um no trabalho, outro no outro trabalho. E o que é que se conversa? O que é que se divide? O que é que se compartilha? São 2 estranhos morando na mesma casa.
Não precisa ter muito tempo de casamento para dizer, a rotina fez com que a gente ficasse dois estranhos, parece que a gente é só dois amigos, aí a gente conversa quando tem vontade. Não. Basta que vocês não procurem a sabedoria da palavra, que nos ensina a cultivar o amor entre nós, a compreensão, o respeito, exercitar a audição. Faz toda a diferença quando você encontra com sua esposa e ela diz assim, como é que foi no trabalho? Ela quer lhe ouvir. E você diz, e como é que foi no seu? Você quer ouvi-la. As relações hoje estão tão superficiais que pessoas com 2 anos de casamento dizem, eu não suporto mais estar junto dela. Ou eu não aguento mais as manias dele. Mas são 2 anos. Hoje está tão superficial que tem pessoas que não chegam nem ao casamento. Acabam bem antes. Por quê? Incompatibilidade de agendas. Antes era de gênios, agora é de agendas. Está todo mundo tão ativo que não tem 20 minutos para sentar e ouvir, 20 minutos para tomar um sorvete, 20 minutos para ir até a casa da pessoa dizer, estava passando por aqui, nem estava passando não, mas pegou um ônibus, passou por ali, queria saber só como você estava. Os sentimentos são tão superficiais que muitas vezes é justamente isso que eu falei que acontece. A gente vê a pessoa hoje, vê na outra semana, e o que que a gente tem para dizer? Tudo bom? Tranquilo? Que bom. E vai. A gente não para dizer como é que você está. Está bem? Bem mesmo? E a semana foi boa? O que é que aconteceu de diferente? Teve alguma coisa? Eu não estou querendo me meter na vida da pessoa, não estou querendo ser intrometido, assim, de saber detalhes da vida dela para passar para os outros. E nem se preocupe, se você conversar comigo, você não vai ser o tema do próximo sermão. Mas a gente precisa saber o que acontece na vida um do outro. Para quê? Até para que a gente saiba como orar. O que é que você está precisando? O que é que está acontecendo na sua vida? Eu fiquei muito feliz, apesar da tristeza do momento, quando no domingo passado, por 2 vezes foi orado por nossa família, que estava enlutada. Por quê? Porque vocês souberam o que aconteceu conosco. Vocês puderam orar ao Senhor para que Ele nos consolasse. Isso é buscar ter sentimentos menos superficiais. Isso é se importar com o outro. Isso é ser irmão de verdade. Versículos 24 a 27 a gente termina. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para frente e mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Nesses últimos versículos nós temos conselhos igualmente valiosos, que vão além da guarda do nosso coração. Primeiramente no versículo 24, afastar da boca as palavras perversas e maldosas. Vou ser bem sincero com os irmãos de dizer que eu não sou defensor daquela tese de que as palavras têm poder. Tem um livro aí do finalzinho dos anos 80, que circulou às igrejas aqui de Campina Grande, Palavras Têm Poder, do Don Gossett. Lá em casa tinha um, por isso que eu posso falar, né? Eu li. E as palavras não têm poder não. Se você disser que o seu filho vai ser um fracassado, ele não vai ser fracassado não. Porque não depende da sua palavra, depende da vontade de Deus. A vida dele já está escrita e determinada por ele, e não por você. Então você pode ser perverso o quanto for, dizendo, você não vai dar para nada, mas ele vai dar sim. Não tem problema. A vida dele está entregue nas mãos de Deus. Mas essa história de que você atrai coisas com aquilo que você fala é muito místico para mim. Sinceramente eu não aceito. Mas nós sabemos das consequências desastrosas que algumas palavras que nós pronunciamos têm naqueles que escutam. Isso é fato. Eu preciso escolher bem as palavras no relacionamento conjugal, para que eu não magoe a pessoa que eu digo que tanto amo. Não adianta dizer eu te amo e depois dizer deixa de ser burra. Não.
Não adianta dizer eu te amo e dizer eu não aguento mais a chatice desse homem. Encontrar com os amigos e com as amigas para dizer o quanto você é infeliz no seu casamento. Fala mal do seu cônjuge. Tem gente que tem isso como esporte. Não pode encontrar uma amiga no mercado. Diz, mulher, eu não aguento mais não, ora por mim. Está sendo um deserto a minha vida. Está tão difícil aguentar aquele homem, só a misericórdia de Jesus. Tenha certeza que para ele também. Porque se a orelha dele não esquenta, mas o coração dele esfria, quando ele sabe que você não está sendo feliz com ele. E ele é quem tem que saber disso, para poder corrigir. Não suas amigas, não seus amigos. A gente precisa escolher bem as palavras para que a gente não abra feridas difíceis de cicatrizar naqueles que a gente deveria apenas afagar, abraçar. Para que a gente não perca a razão quando as conversas densas precisarem acontecer. Porque vai acontecer. Mas você precisa saber falar. Em segundo lugar, no versículo 25, ele mostra que o olhar da gente tem que estar fixo no que está diante de si. Não se colocando no que já passou. Passou, não fica olhando para aquilo mais não. Não é sábio olhar para trás, a não ser para aprender com os erros do passado, para não cometer no presente e não prejudicar o futuro. Mas olhar para o passado, se firmar no passado e morrer no passado, não é interessante. Porque o passado também teve coisas muito ruins, que não devem ser mais trazidas de volta para o convívio conjugal. Nós temos que atentar para as coisas que vão se apresentando ao longo do percurso, tanto agora quanto no porvir. E nos versículos 26 e 27 é preciso guardar os pés, sabendo bem por onde se está andando, assegurando-se que os passos que se dão são seguros. A gente não pode colocar a própria família numa situação difícil. Eu sei que deve ser maravilhoso, eu não sei a realidade. Mas deve ser maravilhoso morar num condomínio fechado, um duplex, uma casa de 500, 600 mil. Deve ser uma coisa maravilhosa. Mas se você só pode pagar 200, não coloque sua família numa dívida que talvez nunca seja saldada. Por status, por um desejo que talvez não seja a vontade de Deus para a sua vida. Mas você deu um passo que achou que dava certo, mas não é seguro. A gente precisa guardar os pés para dar passos seguros. Senhor, é isso mesmo. Eu posso dar esse passo. Eu tenho pernas para isso. O Senhor vai me dar força para esse passo, ou o Senhor vai me fazer recuar depois? Porque eu não tenho condições nenhuma, nem de receber essa bênção. A gente não pode se desviar do caminho proposto pelo Senhor, nem para a direita, nem para a esquerda. O caminho do justo é como a luz da aurora ou da alvorada. É reto, é claro. Não tem para que eu ir para a direita nem para a esquerda. Seguindo sempre em frente, se afastando totalmente da maldade. Meus irmãos, eu só peço que o Senhor nos ajude na busca da sabedoria. E que a gente possa viver de uma maneira agradável a Ele, nos mantendo íntegros e santos nos nossos relacionamentos conjugais e também familiares. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite e guardar os nossos corações.